Graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que forem alcançados por esta transmissão. Amados irmãos e irmãs, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós queremos aproveitar este momento, esta ocasião, para refletir sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho, especialmente Lucas 38, Lucas 10, 38 a 42, aquele episódio de Marta e Maria. Eu gostaria de começar lembrando que esses dias nós celebramos o dia do amigo, né? Algumas pessoas até mandaram algumas mensagens, a gente agradece a amizade no Senhor. E eu gostaria de lembrar, porque a Bíblia começa dizendo que está em Eclesiástico 6,14, quem achou um amigo, achou um tesouro. Imagine vocês então a família de Marta, Maria e Lázaro, pois eles tinham como amigo quem? Jesus, né? Lá em João 11:1 diz que Jesus o tinha como amigo, né? E de fato o Evangelho, a Escritura nos diz que por diversas vezes Jesus visita aquela casa de Betânia, né? Visita a casa de Betânia. E o texto em questão, o texto de Lucas 10, 38 a 42, é exatamente uma dessas visitas que Jesus faz aos seus amigos, a Marta, Maria e Lázaro. No momento, nessa perícope, não aparece a figura de Lázaro, mas sabemos que ele é um dos seus amigos. Então nós gostaríamos de começar esta meditação fazendo um convite a você, né? Porque o maior sinal de amizade, o maior sinal deste vínculo de amizade é que Marta e Maria levaram Jesus para dentro da sua casa, levaram para dentro da sua intimidade, né? Normalmente as pessoas encontram os amigos na praça, mas se é um amigo de verdade, você leva para a sua casa, né? Porque os amigos a gente traz para a intimidade, a casa é sinônimo da intimidade, né? Então eu gostaria de começar essa meditação fazendo uma exortação a você. Assim como Marta, Maria e Lázaro, deixe Jesus entrar na sua casa, isto é, entrar na sua vida, entrar no seu lar, na sua intimidade. Traga-o para dentro da sua vida. Muitas pessoas vão à igreja, quando saem da igreja, deixam Jesus lá na igreja, vão para casa e aí depois Jesus não aparece mais durante a semana, né? Fazem esse divórcio espiritual. Pois bem, eu gostaria de começar fazendo esse convite a você. Deixe que Jesus entre na sua intimidade, na sua casa, na sua vida. E não seja apenas um hóspede permanente, mas que Jesus seja o Senhor da sua existência. Portanto, amado irmão e irmã, comecemos com essa exortação para que Jesus seja de fato o nosso amigo. Muito bem, a interpretação tradicional do episódio de Marta e Maria, né, da casa de Betânia, essa passagem é vista como um paradigma daquilo que deve ser a vida cristã. Marta como sinônimo da vida apostólica, da ação, do serviço, da caridade, e Maria como sinônimo da contemplação, da vida orante, da escuta da palavra. A pastoral e a liturgia, a contemplação e a ação, dando obviamente primazia para a vida contemplativa, a vida orante, né? Eu diria que essa passagem com Marta e Maria, ela é uma espécie de antídoto contra um dos males dos nossos dias, inclusive de uns males que existem dentro da igreja, que é fruto certamente do influxo marxista, do pensamento marxista que vem especialmente pela teologia da libertação, com um acento na ação, na prática, na ação pastoral, na atividade, na caridade, coisas desse tipo.
Porque Marx dizia, né, os filósofos até agora pensaram, refletiram sobre o mundo. Agora chegou o momento de mudá-lo, de transformá-lo. Então, esse tipo de ideia que coloca acento na ação, que confia na ação humana, e que entra dentro da igreja como um veneno, tem um antídoto aqui nesta passagem da Sagrada Escritura, de Marta e Maria. Por quê? Porque aqui nós vimos que, embora deva existir uma síntese entre o apostolado e a vida contemplativa, entre a oração e a ação, a primazia é da contemplação, da vida orante. A primazia aqui é a de Maria, ela escolheu a melhor parte. E aqui eu gostaria de ilustrar esse aspecto com uma pequena história. Todos nós já ouvimos falar de Madre Teresa de Calcutá, todos nós a admiramos, é uma santa, admirada pelo mundo inteiro. E já ouvimos falar sobre ela. E contam uma certa história de que Madre Teresa, uma certa vez, com uma das suas religiosas, suas freiras, que faziam um belo trabalho e fazem com os pobres de Calcutá, os carentes, as pessoas desassistidas. Conta-se que uma vez, uma das suas religiosas, porque todos os dias, elas, antes de começar as atividades, elas tinham que rezar durante 1 hora. Então, uma das suas religiosas chegou para a irmã e disse: irmã, nós temos que ampliar as nossas atividades. Existem muitas pessoas que nos procuram. Existem muitas pessoas que estão necessitadas da nossa ajuda. E muitos pobres, muitos doentes, muitos abandonados. E nós temos que ampliar nossas atividades. E dizendo isso para a Madre Teresa, conseguiu convencer a Madre Teresa. E ela dizia: irmã, nós rezamos muito. Nós precisamos diminuir a oração para poder trabalharmos mais, começarmos mais cedo os nossos trabalhos. A Madre Teresa disse: você tem razão. Nós precisamos fazer mais. Nós precisamos trabalhar mais. Por isso, de agora por diante, em vez de rezarmos 1 hora pela manhã, iremos rezar 2 horas. Iremos rezar 2 horas. Ou seja, na igreja é assim: quem quiser fazer mais, tem que rezar mais. Quem contemplar mais, quem quiser falar, vai ter que ouvir. Essa é a primazia da vida contemplativa em relação à vida de oração. Pois bem, amados irmãos e irmãs, embora essa passagem de Marta e Maria aponte para essa síntese entre a vida contemplativa e a vida ativa dentro da igreja, dando primazia à vida de oração, à vida da escuta da palavra, à vida de fé, à vida com Jesus. Embora isso seja verdade nessa passagem, eu diria que essa passagem de Marta e Maria também pode nos ensinar outras coisas, também pode nos transmitir outras verdades e nos fazer crescer em outras dimensões na nossa vida com Jesus. Pois bem, então vamos ver o diálogo de Marta e Jesus. Marta, que estava cuidando dos hóspedes, né, empenhada, agitada em acolher bem, em cuidar bem do Senhor e daqueles que vieram com o Senhor até a sua casa. Então, Marta, que estava assim tão empenhada, vai até Jesus, né? E diz uma palavra a Jesus. Marta diz assim: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Veja, essa pergunta de Marta ao Senhor: não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Se nós refletirmos um pouco sobre essa pergunta de Marta, nós vamos entender que ela reflete um pouco aquilo que muitos fiéis têm no coração, que atormenta como uma pergunta tremenda que mina a fé no coração de muitos fiéis. E quem sabe você que está me ouvindo já também não fez a mesma pergunta de Marta a Jesus. Marta disse: não te importas? Às vezes o fiel tem a impressão
de que o Senhor não se importa com ele. Ou seja, essa pergunta de Marta é aquela dúvida que existe no coração de muitos fiéis. Será que o Senhor não se importa comigo? Será que Ele não está cuidando de mim? Será que Ele não está cuidando da minha vida? Aquela dúvida que atormenta a alma do crente, aquela dúvida que mina a vida espiritual, que faz com que você muitas vezes vacile na fé. Muitas pessoas perguntam isso porque, por exemplo, quantos mesmos, né? Não se perguntam: Senhor, o Senhor não se importa comigo? Por que aquele acidente aconteceu? Por que essa tragédia na minha família? Por que eu perdi uma pessoa amada? Há pessoas que fazem essa pergunta: por que eu fiquei doente? Senhor, não te importas comigo? Por que o meu esforço não foi premiado com sucesso, mas com derrota e humilhação? Por que dessa injustiça na minha vida? Pois bem, irmãos, essas perguntas que vão atormentando a alma do crente, a alma do fiel, elas são resultado de uma vida agitada, de uma vida sem oração, sem contemplação, sem meditação da palavra. Quando estamos muito agitados com o fazer, né? Eu costumo dizer que quando a cabeça está quente, é porque o joelho está frio. E no caso de alguns irmãos, o joelho está quase um joelho do Polo Norte, né? Congelado. Pois bem, essa é que é a verdade. Ficamos com isso no coração. Não te importas, Senhor? Não te importas? É fruto dessa agitação, dessa, vamos dizer assim, dessa ênfase no fazer. A gente quer resolver tudo, né? Está tão agitado que se esquece de ouvir o que o Senhor está nos falando. Pois bem, e como consequência dessa agitação exterior e interior, a reverência do discípulo dá lugar à ousadia da revolta. Aqui existe uma confusão de papéis, tanto é que Marta, após fazer essa pergunta a Jesus, ela diz a Jesus: manda que ela venha me ajudar. Está lá em Lucas 10:40. Marta dá uma ordem a Jesus: manda que ela venha me ajudar. Amados irmãos e irmãs, essa atitude de Marta, ela expressa muito bem o ambiente religioso contemporâneo, pois nós estamos vivendo uma época das releituras, né? Uma palavra que entrou em moda na igreja, tudo agora é releitura, releitura. O mundo cristão está cheio de pessoas em todos os níveis da igreja, em todos os níveis, ousadamente prontas a reformar o cristianismo bíblico, a melhorar a doutrina de igreja, a doutrina de Cristo. Quantos na igreja, padres e teólogos e tantos outros, querem melhorar a doutrina de Cristo, a doutrina da igreja, estão dispostos a querer mudar, a inventar uma ideia nova, porque acham que aquela bíblica antiga não serve mais, né? Querem melhorar a doutrina de Cristo. Pois bem, é o que acontece aqui com Marta. Marta dá uma ordem a Jesus. Irmãos, aqui é uma confusão de papéis. Marta, que é a discípula, que dá ordem ao mestre, ou seja, ela deixa seu papel de discípula, daquela que aprende de Jesus, e passa a querer ensinar a Jesus, e passa a querer dar aulas a Jesus, a dizer a Jesus, a ensinar a Jesus a ser mestre. Como a gente costuma dizer no interior do Brasil, do Nordeste, ensinar Padre Nosso a vigário. Essa é a ousadia de Marta, né? Pois bem, tudo isso vem de um cristianismo autossuficiente. O cristianismo é o cristianismo de Marta, é aquele que não começa escutando, mas aquele que começa falando. É um cristianismo meramente humano. Quantos dentro da igreja não gostariam de reformar a doutrina sobre o matrimônio, né? Imagina, essa doutrina muito pesada. Dentro da igreja querem mudar a doutrina do matrimônio, né? Claro que não poderão jamais, porque na igreja não se pode ensinar a mentira como uma união entre um homem e uma mulher,
numa união indissolúvel até que a morte os separe, e também aberto à vida, né, à procriação. Então eu gostaria de mudar para ideias mais modernas, mais adequadas ao tempo de hoje. Imagine, a gente é que tem que se converter ao mundo, não é? Não, irmãos, o mundo é que tem que se converter a Jesus, não a igreja se converter ao mundo. Querem mudar as coisas. A igreja não pode se converter ao mundo, porque se a igreja se converter ao mundo, é o sal que perdeu o sabor, é a luz que perdeu o brilho. E a igreja, uma igreja assim só servirá para ser pisada pelo mundo, não é? Isso jamais vai acontecer, porque Jesus cuida de sua igreja. O erro e o engano não pode ser introjetado dentro da igreja do Senhor. Pois bem, andando mais adiante, ouçamos a resposta de Jesus a essas duas interpelações de Marta. Não cuidas de mim? E a segunda, manda que ela venha me ajudar. A essas duas interpelações de Marta, Jesus responde, repetindo 2 vezes o nome de Marta. Veja, deixa eu dizer para vocês, na minha família era assim. Quando minha mãe ou minha irmã mais velha dizia Severino, estava tranquilo. Se dissesse Severino, Severino, eu já ficava preocupado. E se dissesse Severino, 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 3 vezes, eu já começava a rezar. Pois bem, Marta aqui deveria ficar preocupada, porque o Senhor a repreende. Diz 2 vezes o seu nome. Talvez o Senhor esteja dizendo 2 vezes o seu nome também. Francisco, Francisco, Maria, Maria, Pedro, Pedro. Porque o Senhor tem uma repressão para a nossa vida, para o nosso cristianismo, que não está dentro dos padrões do Senhor. Pois bem, o Senhor diz a ela, inquietas e te agitas por muitas coisas. E o Senhor a repreende pela falta de confiança, de Marta. Essa agitação é fruto da ausência da confiança do Senhor, da ausência da confiança no nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, aqui porém, é preciso sublinhar o texto áureo, que é exatamente a palavra do Senhor, que diz, Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a melhor parte. Deixa eu dizer para você, a vida é feita de escolhas. E muitas vezes é preciso decidir, escolher entre o certo e o errado. Aqui a escolha é fácil. Escolher entre o bem e o mal. Neste caso é evidente que devemos escolher pelo bem, pelo certo, por aquilo que Deus estabeleceu como correto, né? Mas outras vezes não se trata de escolher entre o bem e o mal, não se trata de escolher entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto. É outro gênero de escolha, aquela que o Senhor apresenta para nós, aquela que a vida coloca diante de nós, né? Imagine, suponhamos, alguém tem que escolher entre ser padre e casar. Bom, as duas coisas são boas, não existe nada de errado no casamento, antes é uma coisa santa, agradável aos olhos do Senhor. Existe a escolha do sacerdócio. Pois bem, a Escritura nos diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais o será acrescentado. Ou seja, amados irmãos, aqui se trata de escolher o que é prioridade. Não se trata de escolher entre o bem e o mal, o certo e o errado, mas o que é mais importante? Qual é a prioridade da minha vida? Às vezes você não tem que escolher entre o certo e o errado. Você tem que escolher o que é prioridade, o que é mais importante. As duas coisas são boas, mas o que é melhor? O que é essencial para você? O que é que realmente importa na sua vida? Se você tiver que escolher entre um trabalho e o seu casamento, o que é prioridade? Ou mesmo entre um relacionamento e o seu filho, o que é que vem em primeiro lugar? O que é prioridade na sua vida? O que é que deve ocupar a primeiro lugar na sua vida? Pois bem, amados irmãos, qual foi a escolha de Maria? Qual foi a escolha de Maria?
Maria não só escolheu, ela escolheu o melhor. O texto do Evangelho começa dizendo que Maria estava aos pés de Jesus. Estava ali, onde você deve estar, onde eu devo estar. Não existe outro lugar melhor para se estar, irmãos. Aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. É o melhor lugar do mundo para se estar. Eu estou aqui em Dublin, na Irlanda, mas não importa. Posso estar aqui no Brasil, no Japão. Aqui é um lugar geográfico, é um lugar existencial. Onde ficar? Aonde ir? Aos pés de Jesus. Aquele é o melhor lugar. Ali é o lugar para você ficar, para você colocar a sua vida. Irmãos, a pergunta que fica para mim e para você: Jesus tem sido a sua prioridade? Qual é a prioridade na sua vida? Não estou dizendo que o seu trabalho não é importante. Não estou dizendo que certos relacionamentos não são importantes. Não estou dizendo que o sucesso profissional não seja importante. Não estou dizendo que, algumas coisas que você está procurando, algumas amizades não sejam importantes. Mas eu gostaria de dizer para você: nada é mais importante do que Jesus na sua vida. Por isso, irmão, não se esqueça. Coloque Jesus em primeiro lugar. Dia de domingo, por exemplo, qual a primeira coisa que você deve pensar? A missa. Depois você faz a outra programação, depois você planeja visitar um amigo. Então, se chega uma pessoa na sua casa na hora da missa, o que é mais importante? Aquela visita ou é o encontro de Jesus? Não, irmão. Maria escolheu a melhor parte. Você é responsável pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Maria escolheu a melhor parte. E você? O que é que você está escolhendo? Viver aos pés de Jesus? Essa é a melhor escolha. Pois bem, amados irmãos, nós queremos encerrar esta meditação fazendo essa exortação para você. Pense nisso. Qual foi a escolha de Maria? Mais do que servir a Jesus como Marta, é preciso ser de Jesus como Maria. Confiar nele e deixar-se conduzir por ele, pela sua palavra, pela sua doutrina, pelo seu ensinamento. Confiar mais no seu agir do que no nosso trabalhar. Não cair na tentação prometeica de pretender, com nossos próprios projetos, com a nossa vida, salvar a nós mesmos e o mundo. Não, de forma alguma. Não cair na tentação de pensar de ser o salvador de si mesmo. Amados irmãos e irmãs, viver como Maria, viver aos pés de Jesus, quer dizer entregar-se amorosamente aos seus desígnios insondáveis, mesmo sem entendê-los. Há muita coisa na nossa vida que a gente não entende, que não compreende porque o Senhor permitiu que isso acontecesse. Esses dias mesmo eu falava com uma irmã que está doente. Eu achava bonita aquela irmã, cheia de fé. Ela sabe da sua enfermidade e eu também sei da sua enfermidade, grave por sinal, mas cheia de fé e cheia de amor, confiando e se entregando na bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, aqui gostaria de encerrar esta meditação para você dizendo: o melhor caminho é entregar-se amorosamente aos pés do Mestre, aos pés de Jesus. Colocar-se diante do Senhor. Se assim o fizermos, nós não sairemos confundidos, porque sabemos em quem colocamos a nossa confiança. Vivamos aos pés de Jesus. Caminhemos para Ele. Eu não sei como você está neste momento, mas eu gostaria de lhe dizer: venha aos pés do Senhor, vá aos pés do Senhor, vá em um sacrário, visite o Senhor lá, aprenda a viver diante dEle, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. A religião é um casamento, viver aos pés do Senhor, nele confiando, a Ele se entregando. Irmãos, este é o melhor caminho, esta é a melhor vida, esta é a melhor alegria.
estou aqui desfrutando aqui fora, porque desfrutando um pouco do verão irlandês e vendo esse sol, né, que aqui não é muito comum, não é? A gente tem que aproveitar e lembrar, pois bem, o nosso sol é Cristo. Diz que o sol tem uma vitamina que produz alegria. Eu não sei se assim o é, mas eu sei que Jesus é a vitamina que nos dá alegria. Viver aos pés dele é a nossa felicidade, é a nossa alegria, o nosso entusiasmo. Andemos, busquemos ao Senhor, corramos ao seu encontro, com tristeza, com alegria, como estivermos. Vivamos diante dele, aprendamos de Maria, viver aos pés de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor te ilumine e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.